E rogo a Deus, em mais essa oportunidade, que os nossos corações estejam predispostos ao recebimento das bênçãos que nós tanto desejamos receber, né? Há uma parte importante que nos cabe, e essa parte é a predisposição, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, nossa conduta, as nossas intenções, e isso vai fazendo com que os nossos corações estejam predispostos, preparados, ambientados para o recebimento dessas bênçãos. Então, que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos fortaleça e nos permita cada vez mais ampliar os nossos níveis de consciência e predispor potencialmente os nossos corações. A lição da tarde de hoje é a lição de número 18 do livro Vinha de Luz. O título é Ouçamos Atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se vocês me permitirem, eu vou ler a mensagem, que é muito bonita, e depois nós fazemos alguns comentários e vamos promovendo algumas reflexões. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu fiz para que nós pensemos, reflitamos um pouco mais acerca dessa mensagem, 4 observações ou 4 comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é o seguinte: a importância do reconhecimento de que já sabemos, à luz da razão, mas precisamos consubstanciar esse conhecimento, aquecendo nossas escolhas junto à nossa consciência. Quantos são os livros que nos chegam às mãos? E nós somos leitores vorazes, né? Dos livros espíritas, sejam romances, sejam as obras básicas, são livros muitíssimo interessantes. E nós vamos nos permitindo, né, a leitura regular, sistemática dessas obras. As palestras que nós temos oportunidade de assistir, algumas vezes de fazer, são sempre convites, ou são sempre possibilidades de conhecimento, de reflexões que nos são oferecidas. Mas talvez o nosso maior desafio seja transportar esse conhecimento que nós já possuímos, que naturalmente não é ainda integral, mas um conhecimento suficiente para que os nossos níveis de felicidade se ampliem. E não há outra forma de realizarmos isso aí, senão transportando ou trazendo para o nosso dia a dia esses conhecimentos, uma vez que consideremos esses conhecimentos como razoáveis,
como sensatos, como exequíveis e como benéficos a nós mesmos e, naturalmente, às outras pessoas que conosco convivem nos mais diversos contextos, nos mais diversos momentos, direta ou indiretamente. Então, esse é o nosso maior desafio, trazermos esse conhecimento e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, através do nosso pensar, através dos nossos hábitos, através das nossas intenções, dos valores que nós cultivamos, das crenças que nós alimentamos e, naturalmente, das escolhas que nós fazemos. Isso eu chamo de consubstanciar todo o conhecimento que nós estamos adquirindo. E não é pouco, considerem dessa maneira. Segunda observação, o segundo comentário. O personalismo e o egocentrismo são sedutores vilões que nos acompanham na jornada. Todas as vezes que nós cultivamos o egocentrismo e o personalismo, nós vamos ficando cada vez mais centrados em nós mesmos. E temos uma dificuldade natural de ir ao outro de forma compassiva, com um olhar compassivo, com uma atitude compassiva, que significa, fundamentalmente, reconhecer no outro um ser humano tão imperfeito quanto, ou até mais, do que nós mesmos, que traz consigo dores, dificuldades, inquietações, problemas, mazelas, mas também potencial enorme, né, a ser explorado. E essa percepção é uma percepção que nos afasta, ou sobresta, né, melhor dizendo, a felicidade. Porque não há como nós cultivarmos a felicidade somente pensando em nós, somente pensando no eu, no meu, não reconhecendo as necessidades do outro, as possibilidades que se apresentam, inclusive para nós mesmos, a partir da convivência com o outro, da referência que nós podemos representar para esse outro. Seja um ente querido, seja um amigo, seja um colega de trabalho, não importa. Se nós estamos compartilhando essa jornada, há de haver alguma razão, né? Não seria por acaso que nós estaríamos nos encontrando, formando famílias, né? Trabalhando em ambientes com muitas pessoas diversos, convivendo e vivendo em sociedade, há de haver alguma razão. Então, cultivando o egocentrismo e o personalismo, nós nos concentramos mais em nós mesmos e temos dificuldade de ir ao outro, compreendê-lo, integrarmos-nos com a natureza que é divina. O terceiro comentário, a terceira observação. Os aspectos transcendentes das leis naturais e a precedência dessas leis sobre as leis humanas. As leis naturais, os princípios divinos, eles são transcendentes à nossa vontade. Queiramos ou não, eu já falei isso aqui, eu acho que pelo menos umas 2 vezes, mas eu acho que é importante, né, nós relembrarmos. Queiramos ou não, concordemos ou não, aceitemos ou não, as leis naturais e princípios divinos continuarão a nos reger. E eles são transcendentes, eles não dependem de nós. Então, parece razoável, isso não quer dizer que nós sejamos absolutamente passivos, não. Eu acho que nós devemos exercer essa inquietação que é positiva das nossas almas e nos sugere a investigação. Por que não investigar? Por que não questionar? Por que não conhecer mais e melhor? Mas na medida em que procedemos essa análise, essa observação, essa investigação e nos convencemos de determinadas coisas, de determinadas situações, por que entrarmos em conflito apenas pelo simples prazer de negar? Fundamentalmente, se são leis naturais, se originam da natureza, que é divina, que é perfeita, que é soberana, e como imaginar que essas leis seriam leis, se essa natureza é perfeita, é soberana, é divina, como imaginar que essas leis nos
penalizariam, nos puniriam, existiriam para criar dificuldade para as nossas vidas. Exatamente o contrário. Só que a nossa natureza, ainda bastante imperfeita e recalcitrante no erro, às vezes bastante recalcitrante no erro, faz com que as leis naturais precisem, por uma questão de absoluta congruência e coerência com a justiça divina, hajam. Não para punir, não para castigar, mas para oportunizar a regeneração da criatura humana. A revisita ao erro, às posturas, aos hábitos. Então, essas leis nos convidam, às vezes a partir da dor. Se não fosse pela dor, possivelmente não faríamos determinadas reflexões. Não sei se vocês concordam, mas algumas situações que nos trazem uma dor profunda. Num primeiro momento, nós paramos, nos sentimos meio frágeis, meio sem saber o que fazer, mas naquele momento nós vamos parar um pouquinho para pensar. Por que nós estamos sentindo aquela dor? Como não sentir mais aquela dor? O que fazer para transmutar aquela dor em algo que me seja benéfico? Se essa dor a que me refiro nesse momento não nos visitasse, possivelmente nada aconteceria. E a atitude da criatura humana seria de recalcitrância no erro, na invigilância, na leviandade, na irresponsabilidade, na inconsequência e tantos outros. Então, só para a gente pensar, eu acho que são convites muitíssimo especiais feitos pelo nosso Criador para que nós sejamos capazes de reconhecer nessas oportunidades, a partir inclusive da dor, as leis naturais que nos regem e estão a nosso favor para nos disciplinar, para oportunizar a regeneração da criatura humana, o amadurecimento da criatura humana, a ampliação dos níveis de consciência da criatura humana. Esse é o propósito dessas leis e, naturalmente, oferecer-nos a justiça que é divina, não é aquela justiça parcial, não é aquela justiça do jeitinho, não é aquela justiça da conveniência que nós tão bem conhecemos. É a justiça como deve ser feita. O que é justo é devido, o que não é justo não é devido. E assim é a justiça divina. Ainda sobre a justiça divina, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Na verdade, falamos rapidamente sobre isso, mas eu queria ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Uma reflexão sobre justiça divina talvez comece pelo nosso equivocado entendimento, que deseja punir ao invés de educar, que deseja condenar ao invés de proceder à análise, à observação e à correção do erro, e que deseja impor castigo impiedoso e eterno, ao invés de aproveitar as oportunidades para a redenção e amadurecimento da criatura humana. Um outro comentário, uma outra observação é: e como nós podemos buscar primeiro, que é o título da nossa mensagem, e como nós podemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? Se são atributos, eu vou fazer a leitura e já eu faço o comentário. Se são atributos de Deus a infinita sabedoria e perfeição, seu reino também assim o é. Sendo perfeito, não requer mudanças, correções, adequações ou atualizações. Assim, torna-se perene e eterno. Faz sentido isso? Essa observação que eu fiz da minha própria cabeça? Se é divino, é perfeito. Se é perfeito, não precisa de mudança. Por que mudar algo que é perfeito? E se não precisa de mudança,
é eterno. Sempre foi e sempre será. É universal. Estejamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília, estejamos no interior de Goiás, estejamos na África, estejamos na Ásia, não importa. É perfeito. Universal, atemporal, sempre existiu, existe atualmente, rege as nossas vidas atualmente e continuará a fazê-lo. Perene, atemporal, é perfeito. E autoevidente, como já comentamos há pouco, não conseguimos refutar. Rege mesmo as nossas vidas. Mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós não aceitemos, continuará a reger as nossas vidas. Parece razoável que nós pensemos dessa maneira. Em que fonte nós desejamos beber? Diariamente, não da boca para fora. Né? Que nós temos já uma tendência e uma predisposição a fazermos, né? Com muita naturalidade, um discurso que às vezes se afasta um pouco da nossa prática, que é dissonante, não por mal, né? Mas ainda por imaturidade, por pouca resiliência que nós temos do propósito que nós abraçamos. Mas se tudo isso que dissemos faz sentido, e essa fonte é perfeita, é soberanamente boa e justa, é sábia, por que irmos beber em outras fontes? Que sejam fontes imperfeitas, que sejam fontes transitórias, que sejam fontes que, de alguma forma, nos causam a sensação de que nós estamos agindo no imediatismo, que nós não estamos sendo definitivos, que nós não estamos sendo congruentes com aquilo que é perfeito. Então, só para que nós pensemos acerca do nosso dia a dia, do que fazemos, das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, se essas escolhas se aproximam, são congruentes com as leis naturais que nos regem ou, de alguma forma, são ainda a tendência natural da criatura humana, do ser humano, a se aproximar daquilo que lhe favorece de forma mais imediatista. Considerando a sua perfeição, no caso de Deus, e perenidade do reino de Deus, por que deveríamos priorizar o que é transitório e imperfeito, em detrimento do que é eterno e perfeito? Acabamos de falar sobre isso. Parece pouco razoável. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, pois é preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E como fazê-lo? Acabamos de comentar. Alinhando-nos e direcionando-nos em pensamentos, intenções, hábitos, crenças e principalmente atitudes, às leis naturais que estão inscritas em nossas consciências, que são a manifestação do reino de Deus. Esse processo é orgânico e, para adquirir consistência, requer de nós o exercício diário. Não precisa ninguém dizer para nós o que é conveniente, o que é lícito, o que é razoável. Não precisa ninguém nos dizer. Nós sabemos. Porque as leis naturais estão inscritas nas nossas consciências e elas vibram nas nossas almas, nos fazendo perceber que determinados caminhos não são os caminhos melhores, mais convenientes, mais adequados. Em outros momentos nós percebemos o vibrar da nossa alma quase que nos impelindo, né? Dizendo, vai que é por aí. E essa é a chama divina, essa é a essência, essa é a origem, todos nós, filhos de Deus, participantes desse universo maravilhoso e com tudo muito bem planejado, com tudo muito bem combinado. E mais uma vez, se nós tendemos, né, a caminhar nesse universo desejando as coisas que são mais imediatas,
nós nos afastamos daquilo que é divino. Se, ao contrário, nós abrimos, vamos até um conceito de sacrifício, né? Abrir mão de alguma coisa boa, nesse momento, em detrimento, em prol de algo muito melhor. Oh, que sacrifício bom, né? Se abre mão de alguma coisa boa agora, mas vem algo muito melhor pela frente. E é fundamentalmente esse o convite. Todos nós, de alguma forma, já temos um discernimento, um senso bastante aguçado para percebermos que algumas escolhas que fizemos até então nos trouxeram resultados, e esses resultados não nos agradam. Esses resultados nos infelicitam, nos inquietam, nos mantêm intranquilos com as nossas próprias consciências. Por que recalcitrar nesses velhos hábitos, nessas velhas posturas? Por que não tentar de uma forma diferente? Por que não revisitar? Por que não realinhar? Parece natural, mas isso requer de nós uma coragem para que nós façamos diferente, porque todas as vezes que nos defrontamos com o novo, temos uma tendência a recuar. É novo, eu não conheço. O desconhecido normalmente nos assusta. Mas e as nossas consciências, o que nos dizem? Vai, tenta, faz diferente. Mesmo sendo novo, talvez valha a pena. E nós, às vezes, resistimos. Né? Sim ou não? Nós normalmente resistimos. Eu gostaria de desejar a todos vocês uma semana muitíssimo especial, abençoada, e que essas reflexões que foram trazidas de forma muito respeitosa, de forma muito carinhosa, possa povoar as mentes de vocês no sentido de refletirem mais detidamente e se considerarem que essas reflexões são reflexões que possam lhes ser úteis, benéficas e sejam razoáveis, por favor, permitam-se ir com um pouquinho mais de profundidade em cada uma delas. Muita paz.